Querido irmão, querida irmã, está aí. Todo o poder do Pai está aqui. Todo o poder do Pai é nos manifestado. Por quê, irmãos? Observa que o apóstolo São Pedro e o apóstolo São Paulo são os alicerces vivos do edifício espiritual. Porque São Paulo, ele também ajudou, irmãos, a concretizar a grande obra de Jesus. Mas São Pedro, irmãos, um apóstolo de coragem e de fé. É tanto que é verdade que Jesus, ele sustenta a sua palavra. E ele fala: tu és Pedro. Olha, irmãos, por que São Pedro, ele recebe isto de Jesus? Porque, irmãos, ele sempre foi fiel, sempre perseverou, sempre buscou realmente estar atuante. Irmãos, e agora nos nossos tempos? Quantas vezes, em certo dia, o Santo Irmão Maldo disse que São Pedro com a Santa Vó Rosa estava no altar. Imaginou? Tirou uma conclusão. Porque ele, São Pedro, amava tanto a Santa Vó Rosa? E porque a Santa Vó Rosa amava tanto a São Pedro? Por causa da fidelidade. Não tinham medo de dizer a verdade, buscava a petidão. Por isso que São Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, está escrito: pois não podemos deixar de falar das coisas que temos vistos e que temos ouvido. E o Santo Irmão Maldo confirmou. E o irmão Maldo, nosso profeta, disse, irmãos, que todas as vezes que ele convidava, várias e várias vezes participava de nossas reuniões, o apóstolo São Pedro, São João e o apóstolo São Paulo. Irmãos, e o irmão Maldo mostrou que eles tinham acesso livre de ir e abençoar o povo, de levar a bênção. Agora, irmãos, imagine neste momento, será que eu não estou interrompendo para que estes santos aproximem de mim? Eu te pergunto, prezado irmão, prezada irmã, e internautas, você aí que está na sua casa, como está o seu coração? Tem sido como rocha, como São Pedro foi, com uma fé firme? O hino Segue-me, lá embaixo ele fala: nunca sejas como Judas, o traidor. Será que eu não estou traindo a mim mesmo? Quando nós buscamos, irmãos, uma mensagem tão bela, tão perfeita, para que nós possamos garantir a nossa salvação, a direção de nossa igreja traz exemplos magníficos de homens que foi escolhido pelo Mestre Jesus. Eles sofreram, irmãos, eles sofreram bastante. Observa que eles deram as suas vidas pelo Evangelho. Eles não se intimidaram. Lá, já imaginou se eles fossem igual hoje? Qualquer motivo eu desisto? Lá não. Como o apóstolo São Tiago, a fio da espada, ele perdeu a vida, mas não perdeu a fé em Cristo Jesus. Quantos outros
apóstolos martirizados sofreram, mas não arredaram o pé jamais, mas nunca, jamais cortaram a sua cruz, mas encarou-a, porque foi o mestre que convidou, foi o mestre, o chamado de Jesus. Por isso que São Pedro, ele recebe: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, naquele tempo, o inimigo matava primeiro o corpo. Quantos que foram mortos fisicamente? Mas o inimigo é inteligente, por isso que o irmão Aldo disse que não brinca com o inimigo. O que ele fez? Ele viu que não estava adiantando. A matéria tombava, voltava para o pó, mas o espírito estava bem com Deus, bem com Jesus. O que o inimigo anda fazendo agora, irmãos? Matando o espírito primeiro. Porque matou o espírito, o corpo é fácil. Por isso que muitas pessoas, elas não conseguem nem olhar para dentro de si, nem buscar realmente a grandeza que é a igreja apostólica. Jesus ensinou as multidões, e a semelhança de Jesus, o nosso santo profeta irmão Aldo tem ensinado a vivermos em retidão, a sermos honestos, consagrados, leais. O profeta nos ensinou. Por isso que ele disse, irmãos, quantas e quantas vezes, e ele fala, a humildade do profeta: eu nunca dei ordem a ninguém, porque eles ganharam este galardão e eles agem assim. Eles vinham, participavam da reunião, irmãos, compartilhavam bênçãos, e ali naquele momento, irmãos, a pureza, a grandeza do amor de Deus estava presente. Por isso que ele, São Pedro, merece todo o nosso apoio, toda a nossa consideração, irmãos, e toda a nossa fidelidade. A igreja apostólica, irmãos, é esta rocha, esta pedra, que foi edificada, que foi preparada, quando Jesus convida aqueles 12 homens, e ele disse: ide, pregai o meu evangelho, espalhai a paz, o amor. E hoje, o que eu tenho feito para que realmente esta paz não esteja somente em mim, mas que eu possa compartilhar? Querido irmão, observa que todas as vezes quando a Santa Vó Rosa era arrebatada aos céus, ela ficava no meio dos apóstolos, e naquela ocasião ela sempre perguntava, e ela pergunta ao apóstolo São Pedro: por que negaste ao mestre? E naquele momento Jesus explica para ela, mostra para ela a razão, porque ele não queria sair de perto do mestre, porque naquele momento ele mostrou que mesmo o que Jesus falou a ele, o que ele fez, mas naquela oportunidade ele queria estar próximo, ele queria, irmãos, ver Cristo Jesus, ele não tirava os olhos dele. E por isso a Santa Vó Rosa, ela vai e pergunta. E quantas vezes São Pedro, ele vinha e participava, e o Santo Irmão Aldo mostrava, e hoje, irmãos, estes santos de grande poder
continua a participar de nossas reuniões. Agora, o que é preciso? O que é preciso? E aqui convida, irmãos, o irmão Alto também afirmou que São Pedro sempre estava ao lado da direção da igreja, dando a sua bênção e seu amparo. E a direção convida para que nós possamos homenagear a este santo de grande poder, irmãos, pessoa esta que foi preparada por Jesus Cristo, para que realmente pudesse firmar não só a fé daqueles povos do passado, mas hoje, restaurando pela segunda vez, irmãos, Jesus veio e restaura a igreja apostólica, e o coral cantou o último hino: guarda a tua coroa. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Irmãos, no boletim mostra: portanto, rendemos homenagem ao apóstolo São Pedro, muito embora não tenha relação com festas juninas. O que é de apostólicos envolvidos com isto? Quantos apostólicos? Essa não é a fé que Jesus, Ele deixa a nós. E muitas vezes, nós ainda queremos termos uma resposta, mas que tipo de resposta que eu ando buscando para o meu viver? Irmãos, usando a gramática como deve ser, eu tenho um dó de pessoas que agem assim, que muitas vezes, em uma reunião tão bela, onde nós aprendemos muito, seja presencial, seja na internet, online, nós sabemos realmente a razão pela qual nós somos apostólicos. Porque, irmãos, observa, assim foi que Jesus, constatando a fé inabalável no coração de São Pedro, apóstolo, lhe garantiu que sobre esta rocha de fé inabalável nasceria a igreja apostólica. A minha fé, ela tem que ser inabalável. Eu tenho que buscar entender e trazer para dentro de mim a grande coragem que ele, São Pedro, teve, a grandeza, a proporção, e nós aprendemos com ele, Santo Irmão Aldo, que foi, é e será para todos nós o diferencial que nos garante a sermos felizes e vitoriosos, para que nós, irmãos, não adoecemos espiritualmente falando, mas que nós sejamos e tenhamos um espírito forte, nobre, purificado, para que nós possamos sempre vencermos na oração, no poder da oração. Por isso, irmãos, graças damos a estes santos de grande poder, que são os alicerces vivos que nos fortalece, porque a fé, irmãos, é a que abre as janelas dos céus e faz com que derrama sobre nós as bênçãos. Se eu não tiver fé, como que Deus vai me abençoar? E esta grandeza que nós alcançamos, que nós buscamos sempre, nós devemos estarmos atentos. Por isso, irmãos, que Jesus, ele pergunta 3 vezes, porque São Pedro ele vai e nega 3 vezes, e depois Jesus, já no capítulo 21, no Evangelho de São João, lá mostra, Jesus ele vai perguntando para ele: Simão, filho de João,
Bar-Jonas, tu me amas? E perguntou por 3 vezes, e por 3 vezes ele disse: sim, amo, mestre, apacenta as minhas ovelhas. Mas, irmãos, na terceira vez, como narra nas Sagradas Escrituras, São Pedro vai e entristece. Ele vai e entristece. Tu sabes de tudo, mestre. Porque, irmãos, ele lembrou. Ele vai e lembra. E Jesus vai e fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, e naquele momento eles saíram caminhando à beira-mar. E naquela oportunidade, São Pedro, conversando com o mestre, ele percebe que o apóstolo São João estava ficando para trás. E ele pergunta, que São Pedro nunca deixou de fazer perguntas. E ele pergunta para o mestre: mestre, por que ele está ficando? Olha o que Jesus fala para ele: o que importa-te? Se eu quero que ele fique para que eu venha, o que importa-te? Segue-me. E naquela oportunidade, irmãos, São Pedro seguiu. Para quê? Para que pudesse concretizar, e que o apóstolo São João, o apóstolo do amor, pudesse, irmãos, trazer novas, e ali concretizar o que Jesus tinha para revelar, como está registrado no livro do Apocalipse. Por isso que o hino Segue-me fala: vem, apostólico, vem para a luta, ó, vem lutar pela verdade, deixa na terra o vil da cobiça, o vil orgulho e interesse. Vem, apostólico, vem como santo, vem com amor sincero, e nunca sejas como Judas, o traidor. Apostólicos, vem com fervor, seguir Jesus e o Consolador. Apostólicos, segue o irmão Aldo, sucessor do Consolador. É isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos buscar, para que nós possamos, irmãos, sempre tirarmos uma conclusão dentro de nós. Fazer perguntas e agradecer, sempre, sempre, irmãos, para que realmente, através desta rocha viva, que é a Igreja Apostólica, nós possamos um dia morar nos céus. Que a Santa Voz, Santo Irmão Aldo, possa te abençoar, te conceder paz, saúde, felicidade. Por isso, para finalizar, São Pedro disse: sede sóbrios, orai e vigiai, porque o vosso adversário, o inimigo, anda bramando ao seu redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado, irmãos, cuidado. Ai daquele que vacila, ai daquele que não obedece, ai daquele que muitas vezes se acham. Por isso, guarde no seu coração, que a Santa Voz, Santo Irmão Aldo, esteja sempre presente no seu viver, hoje e sempre. Amém. Convido os irmãos, os que puderem, a ficar em pé. Ó Santa e Bendita Vó Rosa, 174. Ora
Chega um momento precioso, irmãos. Não é só eu, pastor, que irei orar por vocês neste momento, é a sua pessoa, diante da presença de Deus. Você, internauta, larga tudo, para tudo neste momento, vai diante ao interceptor, vai buscar uma oração em favor do seu lar, seja em frente ao computador, em uma tela, no celular, para que realmente a Santa Avó possa te ouvir, porque esse momento é precioso, é um momento de força, coragem, ânimo, e busque nela, Santa Avó Rosa, esta grandeza, esta pureza que Deus nos deu, e cada um de nós possamos fazermos a nossa oração. Amém. Agradecemos de todo o coração. 173. Agradecemos de todo coração a Ti, ó Santa Rosa querida, pela unção que do céu nos destes e as santas bênçãos para nossa vida. A Ti, ó Santo Espírito Consolador, dedicamos todo nosso louvor. Amém. Chegamos ao término de nossa reunião. Eu agradeço a todos que vieram participar da mesma. Que a Santa Avó, Santo Romualdo, possa te ajudar, possa te abençoar. E que sempre venha à reunião buscar força, coragem, saúde para superar as adversidades da vida. Irmãos, não espere passar problemas ou ter dificuldades para orar, mas exercita a oração a todo instante da sua vida. Como diz o hino, toma a tua cruz e segue. Vence pelo poder da oração. É assim que nós busquemos. Aos internautas, o nosso muito obrigado também por estar conectado conosco. Foi uma honra
de tê-los participando desta reunião, e os irmãos dessa congregação o agradecem. Irmãos, até uma outra oportunidade, se Deus assim me permitir, virei com alegria trazer as boas novas, o verdadeiro evangelho, para que nós possamos nos preparar e aproximarmos mais pertinho do Criador. Amém. Oremos. A Ti, São Pedro, nossa sincera adoração, a nossa veneração, porque o profeta Santo Irmão Maldo mostrou a nós apostólicos a sua grandeza, ó apóstolo São Pedro. E quantas vezes no altar o Senhor esteve com a Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa, trazendo as boas novas, as bênçãos, trazendo realmente a representação dos céus para os verdadeiros fiéis apostólicos. A Ti, São Pedro, assim como Jesus te chamou, que a partir daquela oportunidade seria um pescador de homens, que através daquela rocha edificaria a igreja, hoje temos este privilégio, temos uma rocha viva, que nos cuida, Santo Irmão Maldo, amigo e companheiro, amigo este que jamais desgruda de nós. Irmão Maldo, te agradecemos por nos disponibilizar a grandeza do amor de Deus, através do amor de Jesus Cristo, da Mãe Virgem Maria, e de tantos quantos, que vêm trazer a bênção para o seu povo. Santo Irmão Maldo, precisamos muito, sabemos que vivemos em dias difíceis, de amargura, de tristeza, onde as pessoas mais desunidas estão, uma humanidade individualista, onde está aqui a Igreja Apostólica, a casa edificada, e colocou o Senhor profeta como santo pastor. Cuidai do seu povo, abençoai, irmão Maldo, a todos nós, crianças, jovens, os irmãos de mais idade, internautas, a nossa direção, o Conselho Deliberativo e a todo o ministério, para que nós possamos pregar, anunciar as boas novas, e para que realmente cada um de nós sejamos a representação dos céus aqui na terra. Santa Vó Rosa, eu peço à Senhora, conceda a bênção neste momento, dai a eles a oportunidade, através das virtudes do Espírito Santo de Deus, não só os irmãos aqui presentes, aos internautas. Irmãos, renova a tua fé, busque neste momento, através de São Pedro, onde foi através dele que surgiu a Igreja Apostólica, que hoje esta igreja é comandada por um santo tão poderoso, que o mundo vai conhecer, que o mundo vai presenciar as glórias e a grandeza que ele tem. Não peço somente por estes nomes que foram colocados aqui, mas tantos que neste momento estão sofrendo, compadecendo. Santa Vó Rosa, quantos estão em casa neste momento pedindo por socorro, misericórdia? O mundo jaz no maligno, o mundo está mal, carente, o mundo está sufocado pelas trevas. Oh, irmão Maldo, o Senhor é a luz que brilha, o Senhor é a luz que irradia com a Santa Vó Rosa e com estes santos apóstolos e profetas, e que neste momento leva a paz, o amor, e até mesmo quantos que sofrem, padecem. Às vezes neste momento, mães que sofrem tanto, choram tanto, às vezes é um filho ou uma filha que está num presídio. Vó Rosa, tenha misericórdia, tira das garras do inimigo, resgate-o, faça que cada lar,
Faça que cada família sinta-se a paz e abraçado pelos céus. Oh meu Deus, eu peço ao Senhor neste momento, e que realmente volta a tua face, cura os corações, liberta os oprimidos, e que nesta oportunidade, vou despedir os seus filhos para os seus lares, e que eles possam ir em paz, com as graças e o amparo, e ter uma boa noite de paz e de descanso. Santo irmão Maldo, peço também que o Senhor visita os lares neste momento dos internautas, para que eles possam ter essa verdadeira proteção. Querido irmão, querida irmã, internautas, receba com fé neste momento as bênçãos de Deus nosso Pai, as virtudes do Espírito Santo de Deus, as bênçãos de Jesus Cristo, as bênçãos da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta irmão Maldo, e as bênçãos dele, o aniversariante da manhã, o apóstolo São Pedro, e que todos sejam felizes, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, vão em paz, que os anjos o acompanhem.